Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos e nações. Olha o que ele disse. Pai, em nome de Jesus, te louvo, te agradeço por esta palavra, e peço a tua presença, a tua unção, a tua direção, tudo isso para a honra, a glória e o louvor do teu nome. Amém, amém. Podeis assentar. Eu quero te dizer uma coisa, começar te dizendo uma coisa. Presta bastante atenção no que Deus vai falar com você nesta noite. Presta bastante atenção, sabe? Deus, ele é onisciente. Deus é capaz de registrar tudo da história do ser humano, da história da humanidade. Não há limite para o conhecimento de Deus sobre cada detalhe do universo. Nada. Desde uma folha de uma árvore até o nascimento de uma criança, ou até a geração de uma criança, está tudo debaixo do conhecimento de Deus. O Salmo 139, a Bíblia diz isso aí. Eu vou citar aqui, se você der tempo, se você ler no telão, se ele colocar, você lê. Sabe, Deus de uma folha de uma árvore, tudo está debaixo do conhecimento de Deus. Neemias, ele foi um servo dedicado a Deus. Ele trabalhou na reconstrução dos muros de Jerusalém. Todo mundo já conhece essa história. E como copeiro do rei, ele presenciou ali diversas vezes as pessoas chegando, os súditos do rei, chegando e lembrando o rei daquelas promessas que o rei havia feito, não é? Então, por isso, durante as suas lutas na reconstrução do muro, eu não quero entrar nesse detalhe aqui, na reconstrução do muro da cidade, frequentemente, Neemias erguia sua voz para pedir a Deus que se lembrasse dele. Assim como o rei se lembrava daquelas promessas que ele fazia para o seu súdito, então Neemias orava e pedia a Deus que se lembrasse das promessas deles, pedia ajuda, né, para compreender pedia ajuda ali para ele compreendesse, para ele pudesse seguir e construir ali os muros, né, a qual ele tinha colocado no seu coração. Pedia a Deus para que não se esquecesse dele. Nós vamos refletir nesse livro de Neemias, e nós vamos ver aqui algumas expressões. São 6 vezes, eu não sei se vai dar tempo de eu falar todas elas, né? São 6 vezes que Deus diz, lembra-te, que a palavra de Deus diz, que Neemias diz, lembra-se. Para quê? Para nós aprender de que Deus nunca se esquece de algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero refletir com você, Deus nunca se esquece de quê? Das suas promessas. Não é? No texto em que nós lemos, a palavra de Deus lá em Neemias 1:8, a palavra de Deus diz, lembra-te das palavras que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo, se transgrediste, marca bem essa palavra na sua cabeça, se transgredistes, eu vos espalharei por entre as nações e por entre os povos. Ou seja, se você transgredirem, se vocês largarem os meus ensinamentos. Neemias sabia, não é, que a situação que o povo de Israel estava no cativeiro era por desobediência, era consequência da desobediência deles ao Senhor. Eles haviam transgredido a palavra do Senhor, transgredido as orientações do Senhor, e por isso eles estavam ali no cativeiro. E que Deus havia avisado, que Deus havia dito. Nesse texto Deus está dizendo, olha, eu estou aqui, eu vou trazer vocês de volta. Eu vou trazer vocês, né, vou tirar vocês do cativeiro. Mas se vocês transgredirem, não é, eu vou espalhar vocês vão voltar. E aí aconteceu que era um ciclo de prisão, era um ciclo de escravidão, e daí por diante, não é? Com isso, querido, Neemias, ele declara que Deus sabe, né, que sabe que Deus nunca se esquece das suas promessas. E isso é uma verdade. Deus jamais se esquece das suas promessas. Tudo aquilo que Deus fala para você, Ele cumpre. Se Deus promete curar você, Deus vai curar. Se Deus promete prosperar você, Ele vai prosperar. Se Deus promete, não é, te abrir uma porta para você, ou restaurar a sua vida, Ele vai. Por quê, pastor? Porque Jeremias capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que Deus vela, sabe, sobre a palavra dele. Para quê? Para que ela aqui se cumpra. Essa palavra velar significa, não é? Significa guardar, ter cuidado, não é? Ficar ali, vigiando. Então Deus fica vigiando o tempo todo para que a palavra dele se cumpra. Então às vezes nós achamos que Deus se esquece das promessas que ele faz. Não é Deus que se esquece. Deus jamais se esquece das promessas dele nas nossas vidas. Deus jamais se esquece daquilo que ele prometeu, que ele falou. Tudo que Deus falou, ele vai se cumprir.
E aí você me pergunta o seguinte: pastor, então por que não cumpre na minha vida? Ele avisou aqui. Ele disse: porque nós transgredimos. E quando nós erramos, quando nós saímos do caminho do Senhor, quando nós saímos da direção de Deus, quando nós deixamos e ignoramos a palavra de Deus, aí as coisas não acontecem na nossa vida. É fato isso. Deus, Ele prometeu, Jesus, o próprio Jesus, Ele prometeu em Lucas, capítulo 21, versículo 33, olha o que Ele prometeu. Ele falou assim: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Está vendo o que Ele está dizendo? Passarão os céus e a terra. Olha, pode acabar essa terra aqui, pode explodir essa terra aqui, pode explodir o céu, virar uma negritude aí esse céu, mas a minha palavra não passa, a minha palavra vai se cumprir. Então, irmãos, se você está esperando uma promessa de Deus na tua vida, se você está esperando que Deus se cumpra uma promessa na sua vida, eu não sei quando, eu não sei o tempo, eu não sei o dia, eu não sei a hora, talvez não seja hoje, não seja amanhã, mas uma coisa você precisa entender e você precisa tomar posse: ela vai se cumprir na tua vida, não importa qual seja, ela vai se cumprir. Porque Ele está dizendo, ah lá, Deus não mente, irmão. Deus não está aqui para fazer você de bobo. Deus não está aqui para enganar você. Deus não está aqui para fazer promessa vazia para você, não. A Bíblia diz que Ele não mente, que Ele não é filho do homem para que minta. O problema é que às vezes nós caminhamos no caminho contrário que Deus quer que nós venhamos caminhar. O problema é que nós transgredimos. E Deus avisou: se transgredires, eu vou espalhar vocês. Vocês vão sair para ir para a prisão. Vocês vão ser escravos. Se transgredires, eu vou. E Jesus, Ele disse que os céus e terra passarás, mas a minha palavra não vai passar. Então, por isso, irmãos, eu tenho convicção de que todas as promessas que tem na Bíblia, a Bíblia diz, a própria palavra de Deus, ela nos mostra. Os teólogos dizem, alguns teólogos dizem que tem 8.000, outros teólogos dizem que tem 12.000 promessas na Bíblia para mim e para você. E Deus vela para que todas elas se cumpram na minha vida e na tua vida. Nós precisamos entender isso. Segunda coisa: Deus não se esquece de mim e de você. Deus não se esquece dos seus servos. Em Neemias 5:19, a Bíblia diz: lembra-te, Senhor, lembra de mim, lembra-te de mim, para o bem, meu Deus, e tudo quanto fiz para esse povo. Deus não se esquece de você, essa é a segunda coisa. Neemias sabia que as pessoas têm memória curta, e é verdade. Você sabe que as pessoas têm memória curta, principalmente para aquilo que é bom. Quem aqui já fez muitas coisas boas para uma pessoa, ajudou a pessoa, fez de tudo para a pessoa, ajudou muitas pessoas mesmo, não é? Muita, e depois então ela errou uma vez. E aí a pessoa virou a cara e não quis mais saber daquela pessoa, porque ela tem memória curta, ela esqueceu do bem que ela recebeu. Ela esqueceu. Isso acontece demais, o ser humano é assim, não é? Então ele sabia que Neemias sabia que o povo, as pessoas têm a memória curta, mas Deus jamais se esqueceria dele. Deus jamais vai se esquecer de você. Então Neemias, ele pede ao Senhor que se lembre dele, de tudo que ele fez para o povo. Muitas das vezes, que ele em meio às batalhas que nós passamos, às lutas que nós passamos, nós achamos que estamos sozinhos. Você precisa saber dessa verdade. Deus jamais se esquecerá de você. Seja quando você está bem, quando você está em vitória, quando você está em derrota, quando você está em luta, quando você está em batalha, não importa. Ele jamais se esquecerá de você. Tem um texto aqui que eu acho lindo, maravilhoso, Isaías 49, versículo 15. Olha o que ele diz aqui. É um texto que todo mundo conhece. Ele começa dizendo assim: acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? Não é uma pergunta, pegou aí só uma vírgula, pergunta e depois: de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, ele fala: eu todavia não me esquecerei de ti. Irmãos, olha o que Deus está falando. Porventura, você que é mãe, você que é pai também, você sabe do que eu estou falando. Irmão, você vai esquecer de um filho seu? Embora aconteça, alguns têm as exceções, embora aconteça muito, você vai esquecer de um filho seu?
Você vai esquecer de um filho grande seu? Não. E aquele que amamenta, que depende do alimento, né, do leite para poder se manter, você vai esquecer dele? Olha o que Deus está dizendo. Mas Deus fala assim, olha, mas espera aí, ainda que essa mulher se esquecer, você precisa saber de uma coisa, eu jamais me esquecerei de você. Deus não vai esquecer de você, querido, jamais. Se você pensa que está só, que ninguém se lembra de você, seu marido pode se esquecer de você, o seu filho pode se esquecer de você, não é? Tem pessoas que ficam tristes porque alguém esqueceu do seu aniversário, porque alguém esqueceu de levar alguma coisa, que alguém esqueceu de dar um bom dia, que alguém esqueceu de dar um beijinho, ou qualquer outra coisa, sabe? Às vezes a gente fica nervoso, fica, sabe, com raiva disso. Eu não preciso ficar com raiva, porque Deus jamais se esquecerá de mim, querido, jamais. Na luta ou na dor, Ele não vai te deixar, não vai. Tem um hino que diz, Ele não vai te deixar na luta, na dor, na bondade, Ele não vai te deixar. Nunca Deus vai te deixar. Pastor, mas então por que eu sofro? Pastor, então por que os problemas vêm? Transgressões. A palavra é essa, transgressões. Sabe? O Senhor jamais te abandona. O Salmo 121, o versículo 4 e 5. Olha lá o que ele diz. Salmo 121, versículo 4 e 5. Está aí, Jales? Se não tiver, que eu não guardei ele aqui não. Salmo 121, versículo 4 e 5. Se não der, não tem problema. Salmo 121, versículo 4 e 5. Deu não, né? Ok. Vamos para frente. Nós não podemos perder tempo, né? Olha lá o que diz. De certo que não dormita, e nem dorme o guarda de Israel. Sabe o que está dizendo, querido? Deus não pisca. Você está dormindo, está lá, deitado, dormindo, descansando, rolando para um lado e para o outro. Deus está lá assim, ó, olhando para você, te guardando, te protegendo. É isso que Deus faz. Então você não está sozinho em hora nenhuma, tempo nenhum você está sozinho. O Senhor Jesus, Ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, vale a pena a gente servir a Deus. Outra coisa que Deus não se esquece. Deus não se esquece das suas promessas. Claro, Deus não se esquece de você. Deus não se esquece dos seus inimigos. Não é? Olha o que diz aqui, Neemias 6,14, diz assim, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, e no tocante a essa sua obra, a obra é de Deus, e também da profetisa Nádia, e dos mais profetas, que procura atemorizar-me. Tinha esses dois homens e essa mulher, que eram uma pedra no sapato de Neemias. Eles se aliaram, eles se juntaram para poder destruir, ou para poder, né, interromper, para atrapalhar a construção de Jerusalém. Neemias, Neemias então pede a Deus que se lembrasse dele, para se lembrar deles. E então Neemias entrega aquelas pessoas nas mãos de Deus, para que Deus pudesse cuidar deles. Da mesma forma que Deus não se esquece do seu servo, também Ele não se esquece dos seus inimigos, querido. Você precisa entender bem isso. Deus não se esquece dos seus inimigos. A palavra de Deus, ela avisa, ela nos avisa. Querido, você não precisa se preocupar se tem alguém atormentando você. Às vezes nós queremos partir para a ignorância, queremos partir para a briga, queremos resolver o negócio no peito, queremos resolver o negócio no tapa, queremos resolver o negócio de qualquer jeito, não é do nosso jeito, é da nossa maneira. Nós queremos vingar, seja ele físico, seja ele espiritual, seja pessoa, seja demônio. Deus não se esquece deles. A Bíblia diz em Salmo 105, versículo 15, a Bíblia fala, não toquei nos meus ungidos. Não toquei. Não está falando só no tocante de pastor, não, de líder, não. Está falando do servo de Deus. Então, ai daquele que tocar num homem ou numa mulher, no ungido de Deus. Ele comprou uma briga com Deus. Ele arrumou um problema sério para a cabeça dele. E ele arrumou um problema, não foi com pessoas, não, foi com Deus. Há pessoas que às vezes acham, não é? Que pode fazer e desfazer, pode falar e desfalar do servo de Deus. Irmãos, você, a Bíblia diz que Deus tem eu e você como a menina dos seus olhos.
Você já tentou tocar na menina dos seus olhos? Não tem como, não é? Você tenta, às vezes pode até acontecer, mas vem um cisco, é uma velocidade para você fechar o olho, né? Então, você é como a menina dos olhos de Deus. Deus te guarda, Deus te protege, sabe? Você não pode sair partindo para a ignorância, porque nós tendemos a resolver a coisa do nosso jeito. Quando alguém se levanta contra você, querido, você não precisa ter medo, ele que precisa ter medo, você não. Seja lá um patrão, um colega de trabalho, uma pessoa, um vizinho, ou até mesmo demônios, macumba, feitiçaria, não importa, se você não transgredir, andar no caminho do Senhor, Deus não permitirá que eles te toquem, sabe? Você não pode se vingar. Muitas pessoas partem achando que está fazendo tudo. Não, comigo assim, tomou cá, levou. Eu rodo a Havaiana, não é assim que às vezes eu falo? Eu rodo a Havaiana mesmo, o negócio comigo é desse jeito. Não é assim, irmãos. Olha o que Romanos 12, 9, 19 fala. Olha lá. Não vos vinguei a vós mesmos. Vocês mesmos não podem vingar os outros, não. Olha o que ele está dizendo aqui. Amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, ele disse, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. De quem que é, Deus é que vai retribuir quem partir para cima de você. É Deus é quem vai cuidar disso. Deus é quem vai cuidar, não é eu, não é você. Quem mexe com o servo de Deus está procurando problema. Eu já falei, você está guardado pela maior potência mundial, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é o sangue do Cordeiro que está sobre a tua vida, querido, que é a presença de Deus, não é? Outra coisa que Deus não se esquece, vou mandar aqui rapidinho, né? Eu tenho aqui muitos minutos ainda, agora eu estou adiantado, na mensagem passada eu atrasei, né? Deus não se esquece daquilo que você faz para Ele. Tem muitas pessoas que acham que Deus não está nem aí por aquilo que Ele faz. Tem gente que faz até hora para fazer as coisas para Deus, não é? Tem gente que enrola para fazer as coisas, faz para Deus como se estivesse fazendo para alguém, para qualquer pessoa, ou para uma pessoa que não tem importância nenhuma. Não, Deus não se esquece daquilo que você faz para Ele. Jamais Deus vai esquecer. Neemias capítulo 13, versículo 14, diz assim a palavra: por isso, meu Deus, ó Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as benevolências que eu fiz à casa do meu Deus, e para o seu serviço. Para o seu serviço, não se esqueça. Neemias havia deixado tudo para fazer a obra de Deus, deixado tudo, né, para dedicar um longo tempo na restauração da cidade santa. Nós sabemos disso. Assim como o rei, ele registrava os feitos heróicos, né, eu vou falar aqui o negócio certinho, porque senão vai dar errado aqui, né? Heróicos dos seus filhos, não vou falar heróico, né? Aí dá errado, né? Heróico dos seus filhos, né? Dos seus súditos, dos seus valentes, ele recompensava cada um. Então Neemias presenciava aquilo. O próprio Neemias foi recompensado, porque ele era copeiro do rei, e quando ele chegou lá, falou: olha, a casa dos meus pais foi destruída, eu preciso reconstruir. O rei providenciou carta, providenciou madeira, providenciou uma comitiva, providenciou tudo para que ele fosse para Jerusalém, para reconstruir os muros. Deus recompensou. Então Neemias, ele sabia que Deus, não é? Que Deus o recompensaria, que Deus, ele não se esquece daquilo que você faz para Deus. Tem pessoas às vezes, irmãos, que acham assim: eu estou fazendo para Deus aqui, estou fazendo para o pastor, estou fazendo para a igreja. Não, você não está fazendo nada para mim, você não está fazendo nada para a igreja, você está fazendo para Deus. Eu não posso te recompensar, a igreja não pode te recompensar, mas Deus, Ele pode te recompensar, e Ele vai te recompensar. Tudo que você fizer para Deus. Então nós nunca podemos deixar de fazer aquilo que vem nas minhas mãos. A Bíblia diz que aquele que deixa de fazer o bem, peca. Tudo que vier nas suas mãos, faça segundo as suas forças. A Bíblia nos exorta a respeito disso. E aqui em Marcos 10, 29, né, e até o 30, a Bíblia diz que aquele que deixa pai, aquele que deixa mãe, aquele que deixa irmão, aquele que deixa marido, aquele que deixa qualquer coisa por causa do Senhor, ele vai receber 100 vezes mais aqui, no tempo presente, e lá no céu. Agora,
Nós vimos no início que Deus vela para que a palavra dele se cumpra. Será que Deus está mentindo? Será que Deus está brincando com a palavra? Será que Deus está brincando com a gente? Não, sabe? Jesus disse, querido, que no julgamento, não é? Que no julgamento final, que lá no julgamento, ele afirma, né? Ele afirma que o servo de Deus, não é? São as obras dele, as obras do Senhor são recompensadas, né? Que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27. Esse o versículo que estava errado naquela hora? Não, deixa eu ver, vai lá. Não, né? Olha lá, porque o Filho do Homem adivinha da sua glória ao seu Pai, como seus anjos, e então retribuirá. Olha lá o que ele diz: cada um conforme as suas obras. Tem pessoas que faz hora para fazer as coisas para Deus. Eu vou pensar, não deu, não vai dar, sabe? E faz aquilo de qualquer jeito. A Bíblia diz, ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Nossa, é muito bravo, é muito pesado. E Apocalipse, a Bíblia diz que as obras que nós fazemos aqui nos acompanham. Vamos lá, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, vamos ver se vai dar. Olha lá que ele disse: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois nas suas obras. Olha lá o que está escrito. Porque as suas obras os acompanham. Tem gente que acha que não. Eu não preciso me exportar muito com célula. Para que eu vou mexer com célula? Para que eu vou mexer com igreja? Para que eu vou mexer com monte, orar? Para que eu vou ser um obreiro? Para que eu vou ser um líder de célula? Para que eu vou mexer com som? Para que eu vou mexer com gravar o negócio? Para que eu vou limpar a igreja? Para quê? A Bíblia diz que Deus não se esquece de nenhuma das suas obras. A atitude, né, da pessoa determina o seu futuro. Isso não quer dizer, irmãos, que a salvação que vai ajudar na sua salvação. A Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus, não é? E não pelas obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo de número 8 e 9, a Bíblia diz isso. Então não vem pensar aqui que a obra vai ajudar você a se salvar. Não vai. A salvação é pela fé, é pela graça de Deus, é dom de Deus, tá? Mas um dos objetivos, uma das características de uma pessoa salva, é aquele que faz a obra, irmãos. Uma simples oração que você dedica à igreja, ao seu pastor, ao seu líder, ao povo da igreja, é obra. Às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa não pensa o quanto que é isso, né? A salvação, isso mostra que você é salvo. Aquele que não é salvo não está nem aí, não é? Nem se preocupa com nada. Olha o que diz Efésios 2:10, o mesmo texto aí, puxa aí, eu vou dar lá. Pois somos feitura dele. Nós somos feitura de quem? De Deus, não é? Criado em Cristo Jesus para boas obras. Nós somos criados em Cristo Jesus. Jesus nos comprou, Jesus pagou o preço por nós, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Se você é crente, se você é salvo, porque crente até o diabo é. Se você é salvo, você faz a obra de Deus. De uma maneira ou de outra, você faz. E Deus jamais se esquece daquilo que você fez. Jamais. Às vezes nós achamos assim, fazer nada para o pastor, não. Pastor quer vida mansa, pastor quer vida boa, pastor que se vira. Você não está fazendo nada para mim, não. Você está cooperando comigo. E você está fazendo para Deus. Não é? Deus não se esquece da sua aliança, isso é fato, né? Aquilo que você prometeu para Deus, irmãos, cumpra. Deus não vai esquecer das suas alianças, sabe? Deus não vai esquecer daquilo que você faz, jamais. Ou melhor, Deus não vai esquecer das suas promessas para Ele. Como Ele não se esquece da promessa dele para você, eu vou dar só um passadinho nisso aqui, porque eu quero pular para frente, né? Deus não vai se esquecer da sua aliança. Aquilo que Deus fez, a aliança que Deus firmou conosco lá na cruz do Calvário, vai ficar para sempre. E aquilo que você promete para Deus, então cumpra, não é? Eclesiastes, a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 até o 4, a Bíblia diz que tudo que eu prometer para Deus, eu preciso cumprir. Olha o que diz lá.
Olha lá o que diz: que a sua boca não se precipite e nem se apresse ao seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Então, não se precipite em dizer uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, seja poucas as suas palavras. Vai, versículo 3. Olha o que diz: porque das muitas preocupações vem o quê? Os sonhos. E do muito falar, a palavra tola. Tem muita gente que faz voto de tolo com Deus e não cumpre. Vai. Olha lá. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolo. Cumpra o voto que você faz. Tem muita gente: se o Senhor me der um serviço, eu vou fazer isso e isso, eu vou ser dizimista, eu vou ser aquilo outro, eu vou ser aquilo outro. Aí Deus dá ele o serviço, ele não pode, ele não faz porque está trabalhando muito, aí não vai nem na igreja. Se o Senhor arrumar isso na minha vida, se eu fizer aquilo, eu vou ser fiel. Mas não é. Então, Deus não se esquece disso não, tá? Eu não vou nem entrar mais aqui, porque eu quero ir para o final. Outra coisa que Deus nunca se esquece, vou falar isso aqui, né? A igreja, Deus tem abençoado muito a nossa igreja. Deus manteve essa igreja aqui na maior crise financeira que você puder imaginar. Deus manteve essa igreja aqui sem dever, não ficou devendo nada para ninguém, porque Deus levanta um daqui, outro dali, igual eu falei. Deus não permite que a igreja dele, não é? Se a igreja é de Deus, Deus cuida dela, não é? Agora, Deus não se esquece das suas contribuições, daquilo que você, né, daquilo que você entrega na casa de Deus. Neemias 13:31, a Bíblia diz assim: como também o fornecimento de lenha em tempo determinado, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o seu bem. Esse é o último ato citado para Neemias. Neemias foi a restituição das contribuições, principalmente dos dízimos das ofertas daquela época. Ele, ele se preocupou com cada detalhe, até mesmo com a lenha para iluminar o templo, a casa do Senhor, para iluminar a casa do Senhor. Deixa eu te falar, sem os dízimos, sem as ofertas, o sacerdote não podia ministrar. Os levitas já tinham voltado para seus campos e tinham abandonado tudo. Então, lá em Neemias 13:10, eu vou só citar, se você tiver tempo de ler lá, você lê, Neemias 13:10, então, Neemias reuniu os levitas e cantores, restituiu os seus postos para eles, sabe? Lá em Neemias 13:11, continuando, fazendo com que todos trouxessem o dízimo. Neemias 13:12 também fala a respeito disso. Neemias termina o seu livro, pedindo ao Senhor que se lembrasse dele, a respeito disso. Quando nós contribuímos para a obra de Deus, de coração, Deus se lembra de todas as suas ofertas. Lá, nesse texto aqui, é o que está errado, né? Que eu falei que está errado, eu não vou nem citar ele, sabe? Deus, ele se lembra de todas as suas ofertas. É o único lugar que Deus fala que você pode, que Deus permite que você prova ele. Provar de Deus é você dizer para ele: lembra-se, Senhor, lembra-te, Senhor. Lembra lá eu já falei de Ezequias aqui hoje, agora, nesse texto, acho que não estou confundindo, né? Ezequias, você lembra de Ezequias? Estava com a doença para morrer, Deus havia dito para ele: ó, você vai morrer, você não vai sarar. Você vai morrer mesmo, acabou, a doença vai acabar com você. E aí Isaías vai até lá, dá ele o recado, Isaías sai, e Neemias ora a Deus dizendo: lembra-te, Senhor, lembra que eu andei nos seus caminhos, lembra que eu fiz o que era reto, lembra que eu fiz o que o Senhor queria que eu fizesse, eu fui fiel ao Senhor. E a Bíblia diz que ele só virou para o canto e chorou, não fez mais nada, não reclamou, não fez nada. Isaías estava no meio do pátio, voltou para Deus, falou: volta para trás, fala com esse cara que eu vou dar ele mais 15 anos de vida. Fala com ele lá, eu vou dar ele mais 15 anos de vida, e vou livrar ele do inimigo dele aí, que está ao redor dele ainda. Fez até o sol retroceder, não é? A Bíblia diz em Malaquias 3:10 que Deus abre a janela dos céus para quem dá, para quem entrega o seu dízimo, sua oferta. Provar a Deus significa lembrar das suas promessas, pedindo, né? Pedindo que envie a sua provisão. Jesus, ele diz, querido, que até mesmo um copo d'água que você dá, olha aqui, um copo d'água que você dá, né? Marcos capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz isso. Se não me engano, se não for esse versículo que está errado, né? Marcos capítulo 9, versículo 41, a Bíblia diz:
Até um copo d'água que você dá é lembrado por Deus. Até um copo d'água que você dá é lembrado por Deus. E muitas pessoas ficam retendo aquilo que é de Deus. Olha o que aqui diz lá. Olha lá, pois aquele que ele der de beber um copo d'água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade os digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Olha o que Deus está falando. Não vai perder a recompensa. Não é? Então, irmãos, é só para você lembrar. Quer ser abençoado por Deus? Deus vai fazer a obra na sua vida. Deus vai fazer cumprir as suas promessas. Deus não vai se esquecer das promessas dele. Deus não vai esquecer, né, do seu servo. Deus não vai esquecer de você, jamais. Jamais Deus vai esquecer de você. Deus não vai esquecer dos seus inimigos também. Deus não vai esquecer da aliança. Mas Deus não vai esquecer também daquilo que você tem que fazer. Não vai, não é? Deus não vai esquecer. O louvor pode subir aqui, por favor, não é? Deus não vai se esquecer daquilo que você precisa fazer. A Bíblia diz que Deus, Ele recompensará você. Então, que essa palavra fique no seu coração. A expressão de Neemias, 6 vezes pedindo a Deus que se lembrasse, nos ensina que realmente Deus tem uma memória infalível. Deus tem uma memória infalível. Deus jamais se esquece de você. Você pode ter certeza que as bênçãos de Deus te alcançará, assim como diz em Deuteronômio 28. Elas vão te alcançar, se você não transgredirem, e não sair do caminho do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Nós vamos louvar o Senhor e eu quero orar por você. Vamos lá. Quando tudo diz que não, Do que é que você quer que Deus se lembre de você nessa noite?
Qual é a área da sua vida que você quer que Deus se lembre? Você pode clamar que Ele vai se lembrar. Você pode clamar que Ele vai se lembrar sim. Deus se lembra de cada detalhe. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos na Tua presença agora a vida de cada irmão, de cada irmã, e pedimos, ó Deus, a Tua bênção, e pedimos, ó Deus, o Teu milagre, pedimos, ó Deus, a Tua intervenção. Assim como Neemias, meu Deus, ele erguia sua voz e declarava para que o Senhor se lembrasse dele, e o Senhor se lembrou dele em cada detalhe. Se lembra também desse irmão agora, Senhor. Se lembra, meu Deus, da promessa, das promessas contidas na Tua palavra. Se lembra, meu Deus, de restaurar, ó Deus, Senhor amado, a saúde. Se lembra, meu Deus, de restaurar, ó Deus, aquela área da vida dessa pessoa que está, meu Deus, destruída. Faça a obra, Espírito Santo. Faça a obra, Espírito Santo. Faça a obra, Espírito Santo. Pai, eu abençoo cada irmão. Eu abençoo essa pessoa com toda sorte de bênção, em o nome de Jesus. Que ela receba o Teu milagre, que ela receba a Tua resposta, em o nome santo de Jesus. Que Teu Espírito Santo faça a obra na vida dela, Pai, que ela seja ricamente abençoada. Em nome de Jesus, abençoa a família, abençoa a vida financeira, abençoa, meu Deus, o casamento, abençoa, meu Deus, a vida sentimental, a vida emocional. Pai, em nome de Jesus, todas as áreas sejam alcançadas pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém. Coloca a mão sobre a tua cabeça e diz assim: eu recebo o meu milagre, em nome de Jesus. Diz assim: eu sou mais do que vencedor, porque a Tua palavra diz que eu sou. A palavra de Deus diz que você é vencedor, irmão. Toma posse dessa bênção nessa noite, em nome de Jesus. Ele vela para que isso se cumpra na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus te abençoe. Nós vamos estar encerrando aqui. Que você tenha um resto de domingo abençoado, né? E que Deus possa abençoar fortemente a sua vida essa semana, e que tudo que você colocar as mãos, Deus vai estar ali para te abençoar, em nome de Jesus. Senhor, leva em paz os Teus filhos. Abençoa, meu Deus, cada um deles. Leva, meu Deus, junto com eles a Tua presença e a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vós, hoje para todos sempre. Todos digam: a paz do Senhor Jesus. Vá em paz e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.